Olá, boa tarde para você. Gente, esse frio, hein? A frente fria chegou realmente, chegou com força aqui na nossa região. Vamos dar uma olhadinha lá no Piro do Jardim Casqueiro, na manhã de hoje aqui em Cubatão, hein? As temperaturas baixaram bastante aqui na nossa cidade, também em toda a região, né? E tá aqui para você o Piro de manhã, o céu aí encoberto com bastante nuvens, né? O sol até tentando aparecer, mas não teve força, né? Porque a frente fria chegou bastante, né? Veio com força lá da região sul do nosso país e trouxe essas baixas temperaturas que nós registramos de ontem para hoje aqui na nossa região. Vamos acompanhar agora os termômetros, né? A gente tem aqui na tela que o Vini vai colocar, olha só, chegamos a marcar 12 graus aqui na cidade de Cubatão. Apesar disso, a umidade estava boa em 88%, né? E aí, Vini, pode colocar as outras temperaturas aqui, por favor? Essas são as temperaturas, né, ao longo dos horários aí, ó. Mais cedo, 12 graus, 7 horas da manhã, e aos pouquinhos, né, com o passar do decorrer do dia, foi aumentando, então, as temperaturas. Vamos voltar lá para o Pier, por favor, Vini? Ainda não tem previsão de chuva aqui na nossa região, mas aí a situação do Pier mostra pra gente, né, que o céu vai ficar assim bastante encoberto, bem nebuloso, né? As temperaturas baixaram bastante. A sensação térmica foi de 10 a 9 graus aqui na nossa região, tá, gente? Alguns bairros aí, algumas cidades vizinhas chegaram a ter alagamentos por conta da alta da maré. A maré subiu bastante aqui na nossa região, né? Diferente aqui na cidade de Cubatão, a gente não teve esses registros e aí essa alta da maré deve ficar até a próxima quinta-feira aqui na nossa região, segundo o alerta da Marinha do Brasil, e a gente vai acompanhando essa previsão do tempo ao longo da semana por aqui. Confira outros assuntos do nosso cardápio de notícias. Câmara Municipal de Cubatão recebe o ator Dedé Santana, astro do quarteto conhecido como os Trapalhões. Saiba qual o objetivo e como você pode participar da Tribuna Popular na Câmara Municipal. Quarta-feira é dia do quadro Entendendo Direito e vamos mostrar os detalhes do tempo na nossa previsão. Meio de mais uma semana, hoje é quarta-feira, 30 de julho de 2025, o seu N1 está no ar. Uma servidora pública municipal foi atacada por um enxame de abelhas depois da queda de uma árvore com colmeia aqui em Cubatão. O acidente aconteceu na rua Marechal Deodoro, na Vila Elizabeth, na última segunda-feira, durante toda aquela ventania que nós registramos aqui na região. De acordo com a prefeitura aqui de Cubatão, a mulher foi socorrida e medicada no pronto-socorro central da cidade. Segundo testemunhas, a servidora foi atacada enquanto chegava para trabalhar. Quando o ataque aí começou, ela correu pedindo ajuda e foi socorrida por populares, né, que usaram um extintor de incêndio para afastar o enxame de abelhas. Depois disso, a mulher foi colocada debaixo de um chuveiro até a chegada do resgate. A febre Oropuche, que falamos já aqui no nosso jornalismo, já ultrapassa mais de 10 mil casos aqui no Brasil e vira emergência sanitária. 11.085 casos confirmados da febre Oropuche em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. A febre, que deixou de ser uma doença restrita da Amazônia, já contabiliza 5 óbitos no país. Atualmente, um número superior ao total registrado no ano passado. O ser humano invade a natureza reage. Então esses mosquitos, porque o mosquito que carrega, ele é muito mais silvestre do que urbano, tanto que ele estava lá. Só que agora, como você movimenta tudo, ele acabou vindo para cá e ele acabou desenvolvendo um ciclo urbano. E agora nós vamos ter um monte. Conhecido como mosquito maruim ou mosquito pólvora, o causador da febre Oropuche pode elevar o número de casos registrados de 2024 para 2025, uma preocupação das autoridades de saúde. O problema todo que a gente está desesperado com isso é o seguinte: óbito fetal, e tem uns outros casos em estudo de crianças tendo malformação, tipo o que foi a Zika. Então ela mistura, né? Ela tem um quadro muito parecido com a dengue e ela tem uma consequência muito parecida com a Zika. A médica infectologista diz ainda que os sintomas da Oropuche podem parecer com sintomas de outras doenças. Por conta disso, é importante que fiquemos atentos. Parece muito um quadro de dengue, né? Então dor no corpo, articulação, dor atrás dos olhos, só que ele faz um diferencial estranho. Ele não dá aquele vermelhão, aquela coceirada, e tem às vezes para alguns casos como se fosse uma meningite, simula. Então você vai ter uma dor, você vai ter o pescoço que vai ficar rígido. Então você pode até confundir com um caso inicialmente de meningite do que com dengue, que coisa interessante. A deputada federal Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF. Ela foi presa ontem nas proximidades de Roma, na Itália.
O Ministério da Justiça da Itália deve decidir até amanhã se a deputada será extraditada, continuará presa ou se ganhará a liberdade. O processo de extradição pode durar mais de um ano. A parlamentar estava na lista de procurados da Interpol devido à sua condenação relacionada ao ataque hacker no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Agora eu te faço uma pergunta. Você sabe e você sabia que pode participar da Tribuna Popular da Câmara Municipal? Turma, o objetivo é incentivar o cidadão a tornar o processo político mais transparente. Você sabia que a Tribuna Popular é uma iniciativa de aproximação entre o povo e o poder legislativo? Ela ocorre dentro das sessões ordinárias, possibilitando que os cidadãos se manifestem emitindo opiniões, críticas e sugestões sobre temas do coletivo. A Tribuna Popular ocorre sempre antes do início da primeira e da terceira sessões ordinárias do mês, sempre com a duração máxima de 10 minutos. O cidadão interessado para fazer uso deste espaço deve apresentar requerimento por escrito à mesa diretora da Câmara Municipal, entregue no protocolo da Casa de Leis com antecedência mínima de 5 dias da data requerida. Juntamente com o requerimento, informará sua qualificação pessoal, o segmento ou organismo da sociedade civil que representa e o assunto a ser tratado. O documento também deverá ainda ser subscrito por, no mínimo, 5 outros cidadãos devidamente qualificados. Acontece hoje na UBS do Jardim Casqueiro a ação Julho Amarelo. Por lá, um mutirão gratuito de testagem rápida está disponível para a população. Gestantes, pessoas com mais de 40 anos, a população LGBTQIAPN+, pessoas que já usaram drogas injetáveis e pessoas em situação de rua podem realizar as testagens de hepatites virais, sífilis e HIV. Os testes são simples, rápidos e não necessita de que a pessoa esteja em jejum. Lembrando então, gente, que a ação ocorre na UBS do Jardim Casqueiro e vai até às 5 horas da tarde de hoje. Veja daqui a pouco, o Câmara Municipal de Cubatão recebe o ator Dedé Santana, astro que ficou conhecido aí no seriado Os Trapalhões. E temos ainda a nossa previsão do tempo e quarta-feira é dia do quadro Entendendo Direito. Para você, imagens do Pier do Jardim Casqueiro aqui na cidade de Cubatão. Nós estamos também pelas redes sociais da TV Câmara. Os termômetros marcam agora 18 graus, não sai daí, voltamos já. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. O Detran está cada dia mais perto de você. 90% dos serviços já são digitais. E agora você também pode acessar pelo WhatsApp ou procurar os postos de atendimento que se multiplicam por todo o estado. E através do programa Respeito à Vida, o Detran está investindo 500 milhões de reais em obras para prevenir acidentes e salvar vidas. Mais eficiente, mais perto de você. Detran, Governo de São Paulo. De volta com seu N1, conhecido como um dos maiores humoristas do Brasil, o ator Dedé Santana, astro dos Trapalhões, visitou aqui a Câmara de Cubatão. Aos 89 anos, ele visitou o Legislativo cubatense e, além disso, protagonizou um bate-papo com os vereadores da casa sobre planos para o cenário cultural aqui de Cubatão. O ator, produtor circense Dedé Santana esteve na Câmara Municipal de Cubatão, onde foi recebido pelo presidente Alexandre Mendes do Topete. O consagrado artista irá completar 90 anos de idade e com toda a disposição para gravar e lançar um filme sobre a sua vida. E para quem não sabe, tudo começou
em Cubatão. Bom, aconteceu o seguinte, eu estava até comentando aqui com os vereadores e tudo, que essa cidade, na minha carreira, foi a maior tristeza da minha vida, aconteceu aqui em Cubatão. E hoje está sendo motivo da minha maior alegria na minha carreira. Você vê os polos diferentes, né? Que eu estava aqui chamam ele de Tupete, né? Com o Tupete, que está me dando todo o apoio que eu vou fazer o filme, a história da minha vida aqui, que começa com a morte do meu pai, que foi aqui na cidade. E eu estou muito feliz, porque eu tendo o apoio de todos os vereadores aqui, não teve um que fez cara feia ou que disse que não, e eu Dedé Santana, pretendo fazer em Cubatão um polo de cinema e teatro, para trazer vários filmes para serem feitos aqui em Cubatão, que eu acho que é uma cidade que merece isso, né? Pelo carinho, pelo trabalho desses vereadores, um trabalho maravilhoso. E eu não sei nem o que dizer, eu sei que eu estou bem emocionado em estar aqui nesse dia. Eu fiz 6 sessões nesse final de semana, estou aqui sem dormir, mas numa felicidade única. Quero agradecer a vocês aqui de Cubatão, que vão participar do meu filme. Eu vou fazer o filme aqui e vou convidar a população, para se tiver público, para participar no filme junto comigo. Muito obrigado, viu, pelo carinho, obrigado por me receber. Inúmeros vereadores estiveram presentes neste encontro. O artista Dedé Santana veio a Cubatão através do Parrela, assessor do prefeito César da Silva Nascimento, e o ex-prefeito Ademário da Silva também compareceu. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Topete, acompanhou desde criança os Trapalhões e sentiu-se emocionado com a presença do artista. É uma honra para todos os vereadores que estavam aqui presentes receber o ilustre Dedé, né, dos Trapalhões, onde quase todos os domingos eu estava na telinha vendo o Dedé, o Didi, o Mussu e o Zacarias. E logo em breve teremos novidade na cultura de Cubatão. E o que chamou a nossa atenção quando ele fala da vida dele, que o pai dele teve um falecimento aqui na cidade de Cubatão. Foi atropelado quando teve o circo que eles vieram participar, e o pai naquele momento foi comprar alguma coisa que faltava para o circo e foi atropelado. Chamou muita atenção dos vereadores e vamos dar sequência nesse trabalho aqui na cultura na cidade de Cubatão junto com o Dedé. Agora ele falou uma coisa extremamente interessante que deixou todo mundo emocionado. Um momento muito triste ele viveu aqui, foi quando o pai faleceu, mas um momento muito feliz que é este projeto aí para a cidade. Positivo, onde chamou a nossa atenção com as palavras dele, quando ele fala, um momento triste quando foi o falecimento do pai dele, e hoje Cubatão pode trazer alegria para ele no projeto futuro que a gente estamos tentando trazer na cultura de Cubatão. Tem o apoio do senhor. Positivo, todos os vereadores se comprometeram a esse projeto na cultura na cidade de Cubatão com o Dedé. Muito bem, a gente volta a falar de previsão do tempo por aqui. E só uma coisa, tá, gente? Nós checamos a informação, eu falei no início do jornal, que não houve registro de maré alta aqui em Cubatão, mas teve sim alguns bairros da cidade, tá? Como Vila São José, Jardim Costa e Silva e também Ilha Caraguatá. Eu falei que outras cidades, né, acabaram registrando aí a alta da maré aqui, invadiu as ruas. Aqui em Cubatão também a nossa cidade foi atingida por conta dessa alta, né? 3 metros de altura aí, impossível não atingir as ruas, né? Vamos dar para o Pio do Jardim Casqueiro de novo, acompanhar a movimentação aqui na sua hora do almoço, na cidade de Cubatão. A gente com esse frio, né, que deve durar aí até o próximo final de semana, essa alta da maré durando até amanhã, quinta-feira. E agora a gente confere os detalhes do tempo com a repórter Cris Castanheira. A quinta-feira amanhece com presença de sol entre nuvens e o céu permanece encoberto durante toda a tarde. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam amenas com mínima de 10 e máxima de 19 graus. Os ventos sopram de forma leve durante todos os períodos e a umidade relativa do ar tem variação entre 64% e 94%. O ministro Alexandre de Moraes restaurou o decreto presidencial do aumento do IOF, gerando debates sobre a insegurança jurídica do nosso país. Está no ar hoje, no formato do debate, o quadro Entendendo Direito.
Para esse debate, então, recebo os advogados aqui comigo, Guilherme Craveiro, Felipe Iga. Doutor, boa tarde para vocês. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa Guilherme tarde, também, boa tarde. Boa Bem-vindo. tarde. Vamos lá, então, falar sobre esse assunto, né? A primeira pergunta aí, quais são os efeitos, né, dessa decisão aí, com o entendimento dessa área de segurança jurídica? Eu começo com você, Guilherme Craveiro. Doutor, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, doutor. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Para começar, explicar um pouquinho o que seria essa insegurança jurídica. Segurança jurídica nada mais é do que quando você não tem uma previsibilidade do que vai acontecer. Hoje, nosso Estado Democrático de Direito, o jeito como é regido o ordenamento jurídico dentro do nosso país, ele tem que ter uma previsibilidade. Nós temos, obviamente, diversas leis que cada juiz, cada magistrado vai ter um entendimento sobre elas. Só que esse entendimento ele não pode ser volátil. Ele não pode um mês ser de um jeito, outro mês ser de outro. E o porquê que a gente traz esse tema da insegurança jurídica para esse? Porque há pouco tempo atrás, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu os efeitos de um decreto que aumentava a alíquota do IOF. E hoje, sem que houvesse, hoje especificamente nos centros atuais, sem que houvesse nenhuma alteração do cenário, ele simplesmente suspendeu esse decreto, restaurando novamente o poder a ele. Então a gente fica um pouco sem segurança, a gente fica tentando entender qual será o próximo passo? Será que daqui a um tempo vai pegar de novo, ele vai entender que realmente, tem um perigo de dano para a sociedade, alguma coisa, eu vou lá, vou suspender os efeitos de novo. Não, isso não pode acontecer dentro do nosso sistema jurídico. O nosso sistema jurídico ele tem que ser marcado objetivamente pela previsibilidade. Obviamente, os casos concretos em si, eles vão ter uma analogia um pouco diferente, uma analogia um pouco mais específica dentro deles. Mas, genericamente, a lei é genérica, então ela tem que ter um entendimento uníssono. Se não houver nenhum tipo de alteração dentro da sociedade, dentro do nosso cotidiano, não há motivo pelo qual você revogar uma decisão que suspendia uma lei, um decreto. Então, por isso eu entendo que a atitude do ministro Alexandre de Moraes, sem entrar no mérito se o decreto ou não é correto, essa alteração, essa revogação do despacho que liminarmente suspendeu os efeitos do decreto, eu entendo que ela não deveria ter sido feita, porque isso traz essa insegurança jurídica e acaba para nós, profissionais da área, às vezes sem saber explicar o porquê que isso acontece, porque não tem uma explicação objetiva, é algo subjetivo, e o subjetivo é muito perigoso dentro do mundo jurídico. Doutor Felipe, mantém a mesma opinião? Bom, como eu ganhei o último debate, eu vou até concordar dessa vez com o meu amigo Guilherme Craveiro. O que acontece, Jefferson? O STF foi um mediador entre o governo e o Congresso para ver se eles chegavam em uma posição, em uma audiência que eles iam compor para ver se chegava a um ponto assim sobre o IOF. O governo foi lá e fez esse decreto, o Congresso, de forma assim rápida, até pelo que acontece, a gente vê nas notícias, fez uma decisão, um decreto também, suspendendo o decreto presidencial. Então, com uma decisão de uma pessoa só, que foi através do Alexandre de Moraes, ele suspendeu os poderes do Legislativo. Então, falando, dando razão, dando braço a torcer para o governo e para o presidente Lula. Então, assim, traz essa insegurança jurídica, esses efeitos que geram, inclusive os efeitos, ele colocou para os efeitos retroagirem. Então vai retroagir desde quando a Câmara suspendeu o decreto presidencial. Então como que vai ficar essa situação de quem não pagou o imposto, de quem pagou o imposto a menos, dos que não foram cobrados, como que vai ficar? Ainda é uma insegurança jurídica e traz diversas perguntas de vários analistas, de vários investidores do mercado financeiro, para saber como que vai ser cobrado agora, como que vai ficar, quais são os próximos passos, qual vai ser o entendimento do plenário do STF. Então realmente vai ficar nessa insegurança jurídica por conta desses efeitos dessa decisão. Justamente, essa decisão, como nós estamos fazendo aqui, gera debates, né? Ela gera muitos debates por aí sobre a finalidade do tributo. Qual a opinião de vocês, né, relacionada desse tributo aí? Eu continuo com você então, doutor Felipe Iga. Bom, vamos lá. Todo o imposto, todo o tributo, ele tem algumas finalidades. Principalmente regulatória, então ela precisa regular aquela situação, fiscalizatória para o governo fiscalizar se está sendo ou não seguido essa regulamentação, e arrecadatória. A gente sabe que um dos maiores
finalidades, um dos maiores princípios ali é para arrecadação de impostos para custear a máquina pública. Então, a discussão é mais doutrinária, é mais intelectual do que meramente prática, porque arrecadatório, todos os impostos vão ser arrecadatórios. É que o ministro Fernando Haddad veio e deu um pronunciamento que o governo precisava arrecadar para bater, para não ter déficit do governo. E aí muitos deputados, muitos congressistas falaram, não, mas o imposto sobre operações financeiras, o IOF, ele é apenas fiscalizatório, ele é apenas regulatório, é só para regular, para que não saia dinheiro do país, para regular essas operações de crédito. Então fica essa disputa, mas todos os impostos têm essas três finalidades. Então, assim, discutir se um é mais ou é menos é uma questão assim pequena perto de todo o cenário. Doutor Guilherme, aí sobre esse tributo? Não, realmente, eu concordo com que hoje temos poucas discordâncias aqui, né? Mas eu concordo com essa análise do Dr. Felipe. A gente tem que entender que, assim, dando um exemplo prático de como funciona o IOF dentro do Brasil. Vamos supor que a gente comece a taxar, não estou falando que sou a favor ou contra, vamos supor que a gente comece a taxar grandes riquezas no país. Aí vem o pessoal voltado mais à direita, chega e fala, não, mas aí as pessoas vão chegar e vão pegar e vão mandar o dinheiro para fora, para guardar até a sua reserva fora do país. E aí, qual que é o remédio, qual que é a solução que o governo poderia utilizar para que isso não ocorresse? É simples, aumentando a alíquota do IOF, porque a partir do momento em que você traz um imposto sobre grandes riquezas, trazendo um ônus para essas pessoas que têm mais de X milhões de reais guardado, e você começa a tributar elas, obviamente a pessoa vai procurar um local no qual ela não seja tributada. Mas se o custo para que essa pessoa que tenha essas grandes riquezas guardadas enviar esse dinheiro para um outro lugar seja maior propriamente do que ela deixar de ser taxada, quem faz esse meio campo para que isso não ocorra é o IOF. E aí está o caráter regulatório desse imposto. Então seria muito simples, por exemplo, uma pessoa que tem 100 milhões de reais guardado em poupança, em aplicação financeira, o que fosse. O governo vai lá e taxa. Todas as pessoas que têm 100 milhões ou mais guardado vai pagar um imposto de 1% sobre isso anualmente. Aí a pessoa vai ter que recolher lá 1 milhão de reais por mês a título de imposto sobre grandes riquezas. Tá bom, aí a pessoa vai pegar e vai falar, mas a alíquota do IOF é 0,3, então é mais interessante para mim chegar, enviar esse dinheiro para um outro país, no qual por essa operação financeira eu vou pagar apenas 0,3 e o meu dinheiro lá fora vai ficar sem ser taxado pelas grandes riquezas. E aí a gente entra nessa situação, qual que é o remédio que o governo utilizaria para que essa operação não ocorresse? É simples, ela pega o IOF, que é 0,3, e coloca ele 1,3, aumenta 1%. E isso vale a gente deixar bem claro, a alíquota do IOF, ela é 100% de autonomia do poder executivo. Então o presidente da República, ele tem autonomia para aumentar isso através de um decreto. Obviamente, tem algumas características, algum pressuposto a seguir, mas é uma autonomia, uma previsibilidade do Poder Executivo. Então, ele aumentando o IOF, ele faz com que essas pessoas não tirem essas grandes riquezas daqui. E aí faz com que não tenha essa fuga de capital do nosso país. Só que a partir do momento em que você começa a utilizar o IOF para um caráter arrecadatório, igual o Dr. Felipe falou, você foge. Obviamente, ele também tem esse caráter, porque o tributo é a fonte no qual o país se sustenta. Só que a partir do momento que você troca a finalidade principal do tributo, você perde a razão. Então você acaba falando assim, não, realmente tem muitas operações financeiras no Brasil, então vamos aumentar a taxa para arrecadar mais, para que a gente aumente o nosso arcabouço fiscal, por exemplo, que é o que tem grande discussão, teve no começo do mandato do governo Lula. Então, o IOF, ele tem essa função dentro do nosso país. Não, a função principal dele não é arrecadar dinheiro para o governo custear suas despesas, os seus programas sociais. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e começar a entender essas discussões para que a gente possa ter opinião e cobrar de quem nós votamos um posicionamento que seja de encontro ao nosso. Doutores, alguns analistas, eles vêm discutindo a harmonia aí dos poderes. O que seria então essa harmonia, né? A gente observando essas recentes decisões, essa harmonia ela pode estar deixando de existir, ele está se perdendo essa harmonia? Eu vou continuar com você, doutor Guilherme Craveiro.
Hoje o Brasil, para o nosso Estado Democrático de Direito ele existir, a gente tem um sistema que chama de freios e contrapesos. O que seria esse sistema de freios e contrapesos? Existem 3 poderes no Brasil hoje. O Executivo, que é o Presidente da República, vou falar em caráter federal para ficar mais fácil. O Executivo, que é o Presidente da República. Aí você tem o Legislativo, que é o nosso Congresso Nacional. E o Judiciário, que seria a Justiça Federal, o STF, TRFs da vida, dentre outros. Então você é dividido desses 3. Todos eles têm uma função típica. O que é a sua função típica? É a sua função predominante. O Executivo, a função típica é administrar. O Legislativo, a função típica é criar leis, legislar. E o Judiciário é julgar, intermediar conflitos que cheguem a ele. Lembrando, o Judiciário é o único que tem a característica de agir somente quando provocado. Ele não tem autonomia para instaurar algum tipo de julgamento. Só que como é que eles funcionam? Como é que funciona esse sistema de freios e contrapesos? Existem as funções atípicas. Então existem momentos que o Legislativo administra. Existem momentos em que o Judiciário legisla. Um exemplo, o Judiciário ele pode legislar quando ele faz uma súmula, quando ele cria uma jurisprudência. Ele cria um entendimento onde há uma lei que é genérica dentro do nosso país, do nosso ordenamento jurídico, ela tem, com base num caso concreto, ela fala, então todos esses casos concretos vão ter que ser julgados dessa forma. Obviamente, parece fácil de entender, mas na bagunça que realmente fica complicado. Mas é como se fosse isso. O Judiciário chega e fala, todos os casos desta forma, eles deverão ser julgados desta forma. Ele criou uma lei. Não uma lei específica, mas ele criou um entendimento sobre algo. Então ele teve uma função atípica, que foi a de legislar. Hoje, o Congresso Nacional, quando há um processo de impeachment, quem é que julga primeiramente o processo de impeachment? Quem é que faz o caminho do processo de impeachment? É o Congresso Nacional. Então, se tem um processo de impeachment correndo com o Presidente da República, quem tem que aceitar esse processo é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, ele está exercendo uma função atípica, que é o quê? Julgar. Então, ocorre esse sistema de freios e contrapesos. Ocorre que, se um desses poderes ele começa a sobressair sobre os outros, a harmonia se perde. A harmonia se perdendo enfraquece o Estado Democrático de Direito. E é por isso que nós temos o dever de fiscalizar como população também. Nós temos que combater e ir atrás e falar, não, você está usurpando do seu poder. Não, você está usurpando do seu poder atípico. Você tem que diminuir. E nós temos, através da pressão social, dever de fazer isso como população. Doutor Felipe? Bom, vamos lá. A harmonia entre os poderes, realmente, o Dr. Guilherme ele falou de uma parte mais assim, didática, uma parte mais teórica sobre essa harmonia, sobre esses freios e contrapesos, mas o que a gente está vendo na realidade, Jefferson, é que não está ocorrendo. Esses freios e contrapesos, tanto os congressistas, quanto o Poder Executivo, quanto o próprio STF, eles não estão respeitando esses freios e contrapesos. Eles estão fazendo uma guerra para ver quem tem mais poder, quem tem a caneta que dá a última decisão. Lógico, o STF tentou intermediar em primeiro momento essa discussão sobre o EF, falando não, vamos conversar Congresso, vamos conversar Executivo para ver se a gente chega num denominador comum, mas no final das contas ele foi lá e acabou decidindo com uma decisão monocrática de uma só pessoa, de um só ministro, foi lá e decidiu o que vai valer para todo mundo, ou seja, ele está fugindo, está indo atipicamente a função dele. Então realmente esses freios e contrapesos eles já se perderam e a gente está numa guerra e aí até com a polarização política de quem tem a razão, se é o Executivo, se é o Legislativo ou se é o próprio STF. Doutores, tem aí 1 minuto e 20 considerações finais para vocês? Bom, eu acho que de considerações finais, a única coisa que a gente pode acrescentar é que o ministro ele tirou uma parte que foi do risco sacado, que é aquele direito que as empresas têm de receber os créditos pagos através de cartão de crédito, de parcelamentos, então eles têm o direito de receber. Então, há muitas discussões se seria uma bitributação, então assim, ele tirou isso aí porque o governo pode alterar por decreto a parte somente de aumentar alíquotas e não criar novos impostos por causa do princípio da legalidade tributária. Então eu acho que se teria que acrescentar algo nessa discussão de hoje, seria só essa parte que o ministro acabou tirando desse decreto presidencial. Guilherme? Não, perfeito. Foi uma ressalva muito importante, porque esse risco sacado que se fala, né, como por exemplo, você é um lojista e aí você vende a prestações, a pessoa passa o cartão de crédito no valor de R$1.000.
a operadora ela cobra uma parte, né? Mas essa parte cobrada pela operadora, para que ela te antecipe o restante, cada vez vai cobrando mais. Então, essa alíquota da antecipação é a que ele fez essa ressalva, para que os lojistas possam continuar antecipando. Lojistas, um exemplo, né? Possam continuar antecipando e esse valor não aumente, a cobrança sobre as operadoras de cartão. Então, é somente isso. Eu queria agradecer. Realmente, esse novo formato é muito interessante, eu gosto muito dele. Hoje não tivemos tantas discussões, mas é sempre bom complementar com pessoas inteligentes poder discutir isso. Tá certo, então, doutores. Agradeço também o convite, é prazeroso a gente discutir principalmente desses temas sensíveis para a população que muitas não têm acesso à própria legislação. Então é bom a gente trazer esse conteúdo, difundir essa informação. Que possamos entender com opiniões divergentes, né? Porque assim é a democracia. Doutores, muito obrigado, doutor Guilherme. Obrigado. Volte sempre, doutor Iga também, volte sempre com a gente. Para você de casa, uma ótima tarde e até a próxima edição. Tchau.